Olá, vamos falar hoje sobre maculopatias. Eu vou falar sobre estrias angioides, drusas familiares dominantes e doença de Best. Bom, primeiro vamos falar sobre as estrias angioides. Aqui eu trouxe duas imagens. As estrias angioides são linhas de descência na membrana de Bru e atrofia do EPR sobreadjacente. São linhas peridiscais de descência na membrana de Bru. São bilaterais, têm uma apresentação centrífuga em relação ao disco e parecem vasos, por isso o nome angioides. As estrias aumentam em largura e se estendem ao longo do tempo, né? Em relação aos exames de imagem, nós temos a autofluorescência. Na autofluorescência, as estrias são hipoautofluorescentes, por conta da atrofia do EPR, que tem ausência de lipofuscinas, né? Lembrando que a autofluorescência, ela monitora a perda de EPR. A principal estrutura autofluorescente é a lipofuscina do EPR. Então, se eu tenho ausência, né, atrofia desse EPR, eu tenho hipoautofluorescência. Já a angiofluoresceínografia, elas vão se apresentar como hiperfluorescentes, porque o EPR atrofiado gera um defeito em janela, uma fluorescência a nível da coreocapilar, certo? A fluorescência da coroide, que normalmente é bloqueada pelos pigmentos do EPR, passa a ser transmitida devido à atrofia. Na angiografia fluoresceínica, ele é o estudo dos vasos da retina e da barreira hematorretiniana, da retina interna, que são os capilares, e da retina externa, que é o EPR. A angiografia com indocianina verde, elas se apresentam como hiperfluorescentes, visualizando ali com facilidade as estrias angioides por meio desse exame. As estrias angioides também têm uma associação sistêmica em 50% dos casos. Ela pode ser associada com pseudoxantoma elástico, elendanos, Paget, anemia falciforme e talassemia, e também pode ser idiopática. 50% dos que têm associação sistêmica são pseudoxantoma elástico, né? É a associação mais comum. A síndrome de Grönblad-Strömder é justamente o pseudoxantoma elástico associado a estrias angioides. É uma doença autossômica recessiva e o quadro clínico são alterações dermatológicas e de vasos sanguíneos, coronárias e aterosclerose. E tem a principal alteração dermatológica é essa pele em frango depenado, né? Então, nuca, pescoço e axilas apresentam essa pele mais elástica. O pseudoxantoma elástico também tem outras alterações oftalmológicas, além das estrias angioides, que são as drusas de disco, o aspecto, né, em casca de laranja, normalmente temporal à mácula, e a chuva de meteoros em média periferia. Outra associação sistêmica é a síndrome de Ehlers-Danlos, que é uma alteração do colágeno, leva aí uma frouxidão do colágeno das articulações, né, que torna as articulações com hipermobilidade. Outra associação é a doença de Paget, que é uma alteração do metabolismo ósseo, levando a deformidades ósseas, principalmente da fronte e da clavícula. Leva também hipoacusia, por conta das deformidades ósseas mesmo, né, que causam neuropatia do nervo acústico. Em relação ao tratamento, é sempre bom realizar uma avaliação sistêmica nesse paciente, para ajudar, às vezes o paciente ainda não tem diagnóstico de nenhuma dessas síndromes, né, que podem ter associação sistêmica. A prevenção, porque esse paciente ele tem uma fragilidade exagerada ao trauma, por conta dessas lesões ali da deiscência da membrana de Bru, que são regiões mais frágeis. E o acompanhamento, principalmente se esse paciente tem uma estria na fóvea, né? Se essa estria passar ali pela região foveolar, ele passa a apresentar baixa acuidade visual e alteração na percepção das formas. O anti-VEGF também pode ser usado se o paciente tiver neovascularização de coroide, que ocorre em 72% a 86% dos casos. A outra patologia seriam as drusas familiares ou dominantes. São distrofias maculares drusenoides de início precoce. As drusas dominantes são secretadas pelo EPR e encontradas do lado vítreo da membrana de Bru. Existem 4 categorias: coroidite de Huston-Tai, corioretinite superficial de Rauterhaus,
distrofia em colmeia de Downes e malatia levantinense. É uma doença autossômica dominante com apresentação variável. A mutação ARG345-DRP afeta o gene EFE-MP1, que codifica a proteína da fibulina 3. A fibulina se acumula em depósitos sub-EPR, né? O diagnóstico geralmente é feito por meio de fundoscopia entre os 20 a 30 anos de idade. Inicialmente, esse paciente não apresenta sintomas, mas já nos estágios avançados ele pode apresentar baixa acuidade visual e metamorfopsias. No fundo de olho, a gente observa estruturas arredondadas e amarelas nas camadas profundas da retina. As drusas no centro da mácula e região nasal da borda do disco tendem a ser grandes e redondas, e as da margem temporal tendem a ser menores. Quanto mais perto da fóvea, maiores as drusas. Na meia-idade, as drusas são esbranquiçadas e ocupam o polo posterior em forma de mosaico ou colmeia. Comumente é bilateral e simétrica, e as drusas podem confluir, gerando uma área atrófica. Mesmo na presença de drusas extensas, a acuidade visual se mantém boa até o desenvolvimento de atrofia central, proliferação pigmentar ou neovascularização. Aqui eu tenho duas imagens. A primeira imagem é um paciente de 46 anos, mulher, com uma visão 20/40. Então, uma acuidade visual bem boa para quem tem esses achados, né? A gente observa aqui o aspecto em colmeia das drusas desse paciente e algumas áreas já de atrofia ali por conta da confluência dessas drusas. E na outra imagem, um paciente de 29 anos, mulher também, com a visão 20/20, tá? Então, tem algumas drusas pontuais começando a surgir ali e com o tempo, né, um paciente bem mais jovem, com o tempo essas drusas tendem a aumentar. Na angiofluorescein-inografia, as lesões são hiperfluorescentes, as áreas atróficas de EPR também são hiperfluorescentes, não visíveis na fundoscopia, e quando as drusas estão muito grandes, elas se tornam hipofluorescentes, por conta da quantidade de material hialino que gera o bloqueio ali da fluorescência. O ERG normalmente está inalterado, e o EOG, ele tem alterações em estágios mais avançados. Não existe um tratamento específico, mas injeções intravítreas auxiliam no caso de neovascularização. A próxima doença é a distrofia macular viteliforme de Best, que é a distrofia macular viteliforme de início juvenil ou precoce. É uma doença de herança autossômica dominante, né? Mutação do gene BEST1. É a segunda distrofia macular mais comum, sendo a doença de Stargardt a mais comum, e ela normalmente é bilateral e pode ser assimétrica, tá? Essa imagem aqui do lado mostra mais ou menos a assimetria, né? Então, o mesmo paciente, em um olho ele apresenta o estágio viteliforme e no outro ele já está no estágio vitelorruptivo. E nas imagens de baixo, ele está nos dois olhos, ele está no mesmo estágio, que é o estágio de pseudohipópio, mas em uma fase diferente entre um e outro. Falando um pouquinho sobre os estágios, eu tenho o estágio pré-viteliforme, em que só o EOG é alterado, mas o paciente não tem achados no fundo de olho. O estágio viteliforme tem início na infância, não compromete a acuidade visual. É uma lesão macular arredondada, bem delimitada, semelhante à gema de ovo. Pode ser uni ou bilateral. E o tamanho pode ser assimétrico nos dois olhos. E ela também pode ser extramacular. A segunda fase é a fase de pseudohipópio, em que parte dessa lesão é reabsorvida e ocorre na puberdade. A fase vitelorruptiva, que é quando essa lesão se rompe, e aí sim o paciente apresenta redução da acuidade visual. O último estágio é o estágio atrófico, quando o pigmento já desapareceu e deixa apenas a área de atrofia de EPR. Aqui eu tenho as 4 etapas, né? A primeira etapa, que é a etapa viteliforme,
Então, o paciente apresenta uma lesão bem delimitada, em formato de gema de ovo, em aspecto de gema de ovo. A segunda é a fase do pseudo-hipópio, quando essa lesão começa a ser reabsorvida. A terceira é a vitela eruptiva, a lesão rompe. E a quarta seria a fase atrófica, né, quando essa lesão atrofia. Nos exames, nós temos a autofluorescência, o material amarelado é hiperautofluorescente e nos estádios atróficos ele se torna hipoautofluorescente. O OCT mostra esse material sobreadjacente e inferior ao EPR. A angiofluorescenografia mostra uma hipofluorescência por mascaramento e o EOG é gradualmente subnormal em todos os estágios, inclusive no pré-viteliforme, quando não se tem nenhum achado no fundo de olho, o EOG já é alterado. Diagnóstico diferencial. Nós temos as lesões viteliformes multifocais sem doença de Best, que acometem normalmente adultos. O EOG é normal e o paciente tem história familiar negativa. Essas lesões normalmente são extramaculares e são muitas lesões, como pode se ver na imagem abaixo. Já a distrofia macular viteliforme do adulto são lesões menores e mais tardias e também tem drusas associadas. Bom, essas aqui foram minhas referências e obrigada.